Fala pessoal, beleza? Tudo bem? Meu nome é Rafael, eu sou criador aqui da plataforma da MedElite, nossa academia de medicina. É um prazer tê-los aqui. Além de criador da plataforma, eu sou professor de bioquímica e imunologia de vocês. Então, durante todo o transcurso do ano, nós estaremos estudando essa matéria juntos. Meu intuito aqui é poder, obviamente, ajudá-los da melhor maneira possível, fazer com que vocês tratem de encontrar interesse dentro dessa matéria, que é de fato uma matéria muito interessante, mas é uma matéria que, por outro lado, exige bastante respeito, exige bastante atenção, bastante foco e disciplina. Não é uma matéria simples, mas também não é uma matéria difícil, talvez um pouco confusa, por assim dizer. Tendo essas pequenas apresentações em conta, nós vamos iniciar a nossa cursada agora com a matéria de bioquímica. Nós vamos ter uma aula de introdução à bioquímica e vamos ver basicamente do que se trata a matéria, o que nos espera, como vamos manejar a matéria, por assim dizer, tá bem? Eu espero realmente que vocês comecem a enxergar a matéria com outros olhos, porque de fato é uma matéria muito interessante, é uma matéria muito importante para a medicina. Existirão muitas pessoas que vão dizer o contrário. Existem muitas pessoas que já entram com medo dessa matéria pelo fato de que sim, é uma matéria bastante conhecida dentro da Fundação Barceló. Então, pessoas que já passaram por esse desafio, né, às vezes fazem depoimentos que assustam quem está iniciando, né? Então, eu estou aqui para tratar de ajudá-los da melhor maneira possível. Então, prestem muita atenção em tudo que eu digo. Anotem os tips, anotem as dicas, anotem perguntas, certo? Repitam, interagem. Tratem de fazer com que isso seja dinâmico, porque isso daqui não é uma matéria de memorização, é uma matéria dinâmica de raciocínio puro, muito diferente das matérias que a gente vem acostumado já na carreira, que exige basicamente 100% de memória, como por exemplo a anatomia. Bioquímica, se você não se lembra, você consegue chegar na resposta, mesmo que você não se lembre, simplesmente pelo fato de que ela é completamente possível de se raciocinar. É como um quebra-cabeça. Nós temos muitas peças, e no transcurso do ano vocês vão ver que, como um quebra-cabeça, no início parece absolutamente impossível de ordená-las, mas conforme o tempo vai passando, essas peças começam a se aglomerar em seus respectivos lugares e as coisas começam a se juntar e começa tudo a fazer sentido. E é disso que se trata. Eu espero que vocês enxerguem a partir de hoje com outros olhos, a partir de hoje não, né, no transcurso das próximas aulas já com outros olhos. E vamos então dar início. Qualquer dúvida, vocês têm sempre o grupo do WhatsApp para fazer qualquer tipo de pergunta. Eu estou sempre disponível por lá. Se eu não responder, tem o grupo do Discord, a comunidade de vocês, que vocês podem falar entre si. E quando eu visualizar, eu vou responder. Tem o nosso e-mail de suporte, né? Existem muitos canais de comunicação para com, né, a parte de suporte da plataforma, tá bem? Então, eu espero que vocês desfrutem a matéria, mas não levem somente bioquímica a sério. Nós estamos cursando agora bioquímica, imunologia e fisiologia. Fisiologia também é uma matéria extremamente importante. Então, assim, não tomem a decisão de focar em uma e depois eu recupero a outra. Tenham disciplina, eu sei que não é fácil, mas é possível, tá? Então, tratem de ter a disciplina maior possível para que vocês tenham uma boa cursada, teoricamente, o mais confortável possível, ou o menos difícil possível. E tratem de estar nas aulas, tanto da faculdade quanto da plataforma aqui comigo, nas aulas ao vivo. Assistam os vídeos, tratem de estar em dia com a matéria. E eu sei que dói, né? Que a descarga de dopamina ela é completamente, quase ou completamente nula, a repetição. Mas vocês precisam repetir. Bioquímica exige repetição. Então vamos repetir, tá? Terminou determinado tema? Vamos olhá-lo novamente, vamos repeti-lo e vocês verão que, como quebra-cabeça, as coisas começam a tomar sentido. O que era muito confuso, de repente começa a ficar interessante. E você fala, uai, o que aconteceu? Eu não entendi quando que isso ficou interessante. E quando você se dá conta, você está literalmente interessado no livro de bioquímica que a galera está vendendo no WhatsApp, porque você gostou da matéria. Bom, tendo essa pequena conversa, vamos dar início. Lembrando que todos os exames são provas de choice, ou seja, múltipla escolha, onde existem de 4 a 5 perguntas alternativas para vocês responderem, onde uma só é correta. Apertou, geralmente coloca 5.
porque ele diminui então a porcentagem de alcance do chute, né? Porque se você tem 4, você tem 25% de chance de acertar no chute. Se você tem 5, diminui. E o Berton, ele não quer no chute, ele quer que os alunos saibam o conteúdo. Então, estudem, nós vamos praticar muito choice, nós vamos praticar o exame oral, nós vamos estudar, nós vamos repassar, nós vamos conversar, mas eu preciso que vocês confiem em mim, eu preciso que vocês estejam aqui, tá bom? Tendo isso em vista, vamos começar. Seja muito bem-vindo, então, ao curso de Bioquímica e Imunologia da Academia de Medicina Média Leite. Vamos fazer uma pequena introdução à bioquímica. Algo que eu não vou entrar direto no que seria os temas da faculdade, antes de dar uma pincelada, saber do que se trata, vamos conversar, vamos fazer com que isso se torne um pouco mais, talvez menos pesado, né, de iniciar. Por que bio? Qual a diferença de bioquímica para química? A diferença é que bioquímica, ela também está relacionada com a parte biológica, né? Então, nós sabemos que bio é vida e química, basicamente, é a estrutura, né, molecular que a gente estuda, né, dos átomos, etc. Então, se nós juntarmos as duas coisas, nós temos uma resposta. Bioquímica significa a química dos seres vivos, ou seja, nós vamos estudar a fundo a célula, mas não a célula em si, porque isso nós estudamos em histologia. Você vê como a medicina ela é separada, né? Nós temos, por exemplo, a histologia, que é o estudo das células e dos tecidos. Vocês estão tendo agora a fisiologia, que seria o estudo dos sistemas. A anatomia, a composição do corpo humano, as estruturas corporais, os órgãos, né? Nós vamos ter muitas matérias específicas desse tipo. E bioquímica é assim como uma delas, mas nós vamos mais no invisível ainda. Nós vamos nas moléculas. Então imagina que microscopicamente o homem cria um aparelho que consegue visualizar algo que o olho humano de maneira nenhuma consegue ver, que são os tecidos, as células específicas. Conseguimos ver forma nas células essas que nós temos bilhões, e nós conseguimos detectar diferença de forma dessas células e estudar suas funções por um microscópio. Mas vamos agora esqueça a célula, teoricamente, e vamos entrar na célula. A gente entra na célula, nós estamos basicamente dentro da biologia. Mas eu não quero entrar só na célula. Vamos entrar nas moléculas que fazem toda essa maquinária celular funcionar. Então nós vamos estudar toda essa complexidade que existe dentro de uma célula. Todas as bilhões de moléculas que funcionam ao mesmo tempo como uma engrenagem que gira e faz tudo funcionar quando em situações fisiológicas, normais. E também vamos estudar em situações anormais. Ou seja, o que acontece numa célula, por exemplo, em determinados casos específicos que não deveria estar sucedendo. Por exemplo, numa hipóxia, numa ausência total ou parcial de oxigênio, por exemplo. O que acontece com essa célula? O que acontece com essa engrenagem, com todas essas moléculas? É uma dança. Elas vão juntas. Se essa para, aquela para, essa mexe, vocês vão ver que isso é muito interessante. A bioquímica, por sua vez, estudando então a composição dos seres vivos lá dentro da célula, em toda a sua complexidade, nós vamos ter algumas aplicações de bioquímica. Eu não quero meter vocês diretamente no que seriam os temas da Barceló, porque eu quero que não só aprendam os temas da Barceló, senão que saibam realmente, né, o que é a bioquímica, né, por que ela é tão interessante. Ou seja, eu não quero que vocês estudem somente para aprender. Eu sei que muitos querem somente aprender, mas eu preciso, como professor, eu tenho um papel de fazer com que exista um interesse além disso. Porque se você estuda, você vai passar. Acredite, você vai passar. Então, assim, não estude para o exame, estude para aprender. O conhecimento nunca é demais e é realmente interessante. Me dê esse voto de confiança, beleza? Vamos lá, as aplicações da bioquímica. A bioquímica ela pode se aplicar na indústria alimentar, né? Ou seja, a pessoa que cria um determinado alimento, né? Existem reações muito complexas, estruturas desses alimentos, onde
deve simplesmente ser estudado. Então, se aplica também à indústria alimentar, se aplica à farmacologia e à fisiologia, ou seja, a criação de medicamentos. Se você está com dor de cabeça e você quer tomar, sei lá, um paracetamol, aqui tem muita bioquímica. Dentro desse paracetamol tem muita bioquímica. Dentro dessa questão farmacológica, farmacocinética, tudo que é estudado dentro dela, tem muita bioquímica. Questão fisiológica, de como vai agir no nosso corpo, qual engrenagem muda para que determinados sistemas... Porque toda droga tem efeitos colaterais, né? Sejam positivos ou negativos, são efeitos colaterais, são efeitos que vêm como reação do uso da droga, né? Então, isso tem impacto fisiológico. Nós também temos impactos dentro da bioquímica a nível microbiológico e também na agricultura, né? Se você vai, sei lá, plantar algodão, você tem que saber as reações que vão suceder entre a terra e as moléculas que você está buscando. O que acontece para que simplesmente você coloque algo na terra e cresça uma árvore? Existe aplicação bioquímica aqui. Claro, não é o nosso tema. Mas que nada para vocês entenderem que assim como a medicina, né? Nós temos o cardiologista, o neurologista, ou não sei o que. A bioquímica também, nós temos aplicações diferentes, né? O bioquímico, ele não é somente bioquímico, professor. Ele pode ser diversos ramos. É uma matéria muito extensa. Dentro da bioquímica, nós temos como base, a nossa base, o nosso pilar, são os elementos químicos. Esses elementos químicos são os elementos já conhecidos na nossa tabela periódica, que talvez vocês se lembrem lá do nosso ensino médio, da nossa secundária, né, que são os nossos átomos. Dentro desses elementos químicos existirão, então, a formação de substâncias químicas. Vamos chegar lá. Elementos químicos. Os principais elementos químicos nos seres vivos são 6. Hoje são considerados 6, antes eram 4. Teoricamente, se você ler um livro do Blanco, é muito possível que nesse livro eles digam 4, salvo que esse livro já esteja bastante atualizado, né? Edições de 2010 para trás, eles consideram os 4 primeiros. Que NCHOPS, nitrogênio, carbono, hidrogênio, oxigênio, fósforo e enxofre. Esses são os 6 átomos mais presentes nos seres vivos. 98% dos seres vivos estão compostos por esses átomos: nitrogênio, oxigênio, carbono, hidrogênio, fósforo e enxofre. Imagina que 98% disso são esses átomos. De que maneira? Distribuídos. Por exemplo, eu tenho que, se eu junto 2 moléculas de hidrogênio, que está aqui o hidrogênio, 2 moléculas de hidrogênio e 1 molécula de oxigênio, eu formo o famoso H2O, eu formo água. Então, a diferente combinação desses átomos me dá determinadas moléculas. Podem ser moléculas simples, H2O, são 3 moléculas. CO2, 1 carbono, 2 oxigênios, são 3 moléculas. Me dá o gás carbônico, ou dióxido de carbono, também conhecido. E quanto maior a concentração de moléculas e sua distribuição, mais complexa é essa molécula que será formada. Por exemplo, C6H12O6. Eu tenho 6 moléculas de carbono, 12 moléculas de hidrogênio e 6 moléculas de oxigênio. C6H12O6. Eu tenho a tão famosa e tão importante molécula que estará presente em todas as nossas aulas de bioquímica até o final do ano, e muito possível que até o final da carreira, a glicose, né? Em português, aqui em espanhol nós dizemos a glucosa. Então, são 6 moléculas de carbono, 12 moléculas de hidrogênio e 6 moléculas de oxigênio. Eu juntei tudo isso em determinada posição, tenho esse complexo de átomos, eu tenho uma macromolécula, uma molécula grande, complexa, que está formada pelos elementos químicos da bioquímica, me dando glucosa. Molécula essa completamente importante para a vida, certo? Então, assim, ver o que é a bioquímica, você tem muitos átomos, mas poucos átomos distribuídos em quantidades e posições diferentes dentro de uma molécula formam uma molécula muito, muito importante, por exemplo, a glucosa. E eu posso formar várias moléculas, peróxidos de hidrogênio, etc. Várias moléculas, a famosa água oxigenada. Então, assim, aqui tem uma tabela de substâncias químicas para que tenha mais ou menos uma noção de como está distribuído o nosso corpo humano.
75%, quase 80% do nosso corpo é água. Parece loucura. A gente olha assim, pega em carne, pega em gordura. Não tô pegando água, mas não tá. Água. Impressionantemente, água. 15% mais ou menos, 10 a 15% formado por proteínas. Proteínas são muito importantes. Essas são as substâncias químicas. Substâncias químicas que dão vida aos seres vivos, basicamente, né? Lípidos, carboidratos, ácidos nucleicos e outras substâncias, cada uma em uma proporção cada vez menor. As principais são água, que são mais ou menos 75%, proteína, mais ou menos 15, 10%, lípidos, uns 3, 4%, carboidratos, uns 2%, ácidos nucleicos, mais ou menos 1 ou 2%, também outras substâncias, mais ou menos 1%. Assim, por exemplo, as proteínas, né? Pelo nosso DNA. Por que a proteína é tão importante? Porque a proteína constrói músculo? Não é só por isso não. A nível genético, nosso DNA, o nosso RNA, que faz com que o nosso olho tenha essa cor específica, que a nossa barba seja como é em um lado e no outro diferente, que o nosso cabelo cresça um pouco para cá, um pouco para lá, com essa cor, que muda a cor, né? Que o meu ombro seja mais fino, o seu ombro seja mais largo, o meu seja mais alto, que você seja mais baixo. Isso tudo define o nosso código genético, que está formado basicamente por proteínas. Então, assim, são substâncias químicas que elas mandam em tudo. Elas são as donas de tudo, junto com as outras substâncias, junto com a água, junto com os lípidos, junto com os carboidratos. Se não fosse isso, nada do que a gente, nem uma vírgula da anatomia que a gente vê existiria. Nada. Dentro dessas substâncias químicas, elas são divididas entre compostos. Compostos inorgânicos e compostos orgânicos. Nós temos dois tipos de compostos, os inorgânicos e os orgânicos, separados também na tabela periódica, que nós não vamos usar. Tudo isso que eu tenho falado e estou falando aqui para vocês não será aplicado assim na Barcelona. Na UBA, nós estudamos algumas moléculas que na Barcelona não se tomam, por exemplo, estudam a água, estudam a composição desses elementos. Né? Nós na Barcelona não, mas eu dou essa introdução porque é importante este conhecimento, para não entrar aonde não se sabe, porque senão seria simplesmente um túnel escuro que a gente entra e tenta criar luz do nada. Né? Então, assim, compostos inorgânicos e compostos orgânicos. Água. Água é um composto inorgânico. Tem uma função impressionante. Ela é um solvente universal. Você consegue dissolver quase tudo na água. Você colocar um pedaço de madeira e deixar na água lá por um monte de tempo, a madeira vai amolecer e vai dissolver. Claro que não tudo, mas o que eu quero dizer, esse poder de ser solvente com substâncias, com sal, com açúcar, etc. Realiza reações químicas, regula a nossa temperatura, né? Até porque, obviamente, você entra num banho gelado, o que acontece? Tem um choque térmico, por quê? Porque regula a nossa temperatura, altera toda essa questão de temperatura do nosso corpo. Tem muitas funções, sais minerais, tem diversas funções. Se eu fosse falar de sais minerais aqui, demoraria eu acredito que seria uma aula legal de 60 minutos, mínimo, né? Os sais minerais, está no nosso esqueleto, tem sal mineral no nosso esqueleto, auxilia no metabolismo. A gente vai falar sobre metabolismo quase durante a matéria toda, né? Então, assim, é muito importante. Nós temos também os compostos orgânicos, as proteínas, os carboidratos, os lípidos. As proteínas têm função, aqui como eu dito, estrutural, energética, né? Proteínas de defesa, assim como os anticorpos. Lá na nossa parte de imunologia nós vamos ver que em determinados momentos específicos o organismo sintetiza anticorpos, imunoglobulinas. E essas imunoglobulinas têm funções de defesa e elas são estruturas proteicas, enzimáticas, proteínas, enzimas. Tema-chave de bioquímica. A gente vai falar de enzimas o ano inteiro. Ponto. Se você não sabe enzimas, eu não recomendo dar continuidade à matéria de bioquímica. Literalmente, tema que rege todas as leis da bioquímica, basicamente. Tudo que existe dentro da bioquímica, uma função metabólica, uma alteração, um anabolismo, um catabolismo, tudo é regido por ações enzimáticas. Inclusive, tema de primeira era, né? Nós vemos no início do curso e te tomam lá na final, no oral.
Você fez a sua final teórica, foi pro oral e eles te tomam enzimas. Por quê? Se você conhece enzimas, você entende como funciona a engrenagem da bioquímica. E nós vamos falar sobre as enzimas também. Questões hormonais, né? Ou seja, ajuda na liberação, favorece liberação, síntese de hormônios, como por exemplo a insulina, hormônio rei da bioquímica também. Existem algumas coisas aqui que são tão chave, que são impressionantes, que a gente vai batendo essa tecla em todas as aulas. O glucagon, as enzimas, a insulina, o glucagon, as proteínas, os carboidratos, que tem função estrutural, função energética. Come antes de malhar, vai para academia, mas não vai sem comer. Por quê? Porque tem função energética o carboidrato, é um hidrato de carbono. Se você lê em algum livro dizendo hidrato de carbono, literatura antiga, hoje está atualizado para carboidrato, é a mesma coisa, tá? Enfim, lípidos, isolante térmico, energética, muitas funções. Não? Está na membrana plasmática, então nossa célula precisa de lípidos. Esses compostos orgânicos, nós vamos ver um por um, basicamente, em sua maior complexidade, com muita atenção em determinados pontos, suas vias metabólicas. Por exemplo, a gente vai falar dos carboidratos, nós vamos falar de vias como glucólise, como via das pentosas. Esses nomes, não se assustem agora, nós vamos ver lá na Segunda Era. Lá na Segunda Era, mas é importante ter essa base, porque eu preciso dos pilares para poder construir esse conhecimento. E esse daqui me mantém de pé, esses pilares. Ácidos nucleicos. Ácidos nucleicos também são compostos orgânicos que trazem, então, a importância de informação genética, né? Ou seja, o nosso RNA, o nosso DNA, eles são formados por ácidos nucleicos. Sua determinada combinação de 3 em 3 vai me formar o nosso DNA ou o nosso RNA. As vitaminas, que regulam o nosso metabolismo. Pela ausência de vitaminas, isso nos faz padecer, né, ter determinadas patologias. Nós vamos ver muitas coisas sobre esses temas em si. Basicamente é disso que se trata a bioquímica. Nós vamos falar muito sobre estados metabólicos. Vocês vão ver que nós estaremos a todo instante nos questionando, falando, ok, mas em que estado metabólico se encontra este organismo? Ou seja, ele já comeu ou ele está em jejum? Quanto tempo dura esse jejum? Porque dependendo do tempo, existem determinadas reações específicas. Ah, mas já se alimentou? Então elimina tudo do jejum e vamos para o que acontece quando você se alimenta e ingere carboidratos, hidratos de carbono, que tinha função energética. Significa que minhas células elas trabalham favorecendo atividades energéticas. Ok, mas essa pessoa bebeu muito, faz 18 horas que ela está dormindo. Ela está em jejum, obviamente, se ela está dormindo. Por que essa pessoa não morre se ela está 18 horas dormindo? O que aconteceu com ela? O que está passando com ela? As pessoas que fazem exercício físico muito intenso e muito rápido, aqueles rapazes, aquelas moças que fazem aquela bicicleta, aquele tiro, e pá! Da onde vem essa energia? Por que dura tão pouco? Por que arde o músculo? A gente vai sempre bater nessas teclas. Ver estados metabólicos, reações das enzimas, o que aconteceu com as vias. Nós temos várias vias que sucedem. Ciclo de Krebs, o ciclo da ureia, muitas vias. Metabolismo de glúcidos, metabolismo de lípidos. E nós vamos ver que dependendo do estado metabólico, essa via estará afetada de maneira ativa, ou seja, está favorecida, e se essa está favorecida, esta favorece essa, mas essas favorecidas desfavorecem essa e elentecem sua atividade. Então nós vamos entender toda essa engrenagem, porque todas funcionam ao mesmo tempo. Então nós desmembramos toda essa bioquímica em partes, pedaço por pedaço, que seriam as peças do quebra-cabeça, e o transcurso da cursada, e durante a cursada nós vamos juntando essas peças. Por quê? Porque no final o professor quer que você junte todas elas, a famosa integração. O professor quer que você integre o seu conteúdo, o seu conhecimento, e o aluno que sabe integrá-lo é o aluno que irá ser aprovado. Tudo bem? Então, essa é a nossa aula de introdução. Eu espero que você tenha gostado. Muito obrigado por ter ficado no vídeo até aqui. Eu espero vê-lo novamente no próximo vídeo. Mantenha-se interessado na matéria, assista aos próximos vídeos. É muito importante essa matéria.
leve, com muito respeito. Trate de estar em dia, né? Mas confie em mim que vai dar tudo certo. Então, sem mais, aqui está o nosso vídeo de introdução à bioquímica. Eu espero que você tenha gostado. Muito obrigado pela sua atenção, um grande abraço e até o próximo vídeo.